Olá, no vídeo de hoje conversaremos sobre o Respiron. Falaremos sobre algumas características do Respiron e a abrangência de carga de alguns modelos da linha Respiron. Ao contrário do que todo mundo pensa, Respiron não existe apenas o Respiron Classic. Existem alguns modelos de Respiron, mas a essência deles é a mesma, tá? A característica deles é a mesma. O Respiron é o aparelho mais antigo utilizado dentro da fisioterapia respiratória. Ele é muito querido por muita gente na área, mas existe algumas limitações aí do recurso, e existe também algumas características que, na minha visão, não faz a indicação dele para qualquer pessoa. A gente precisa entender isso. Então, existe um grupo de pessoas, de profissionais da área, que falam que o argumento deles é que o Respiron não presta, tá? Eu, particularmente, não acho que é assim, o Respirão não presta. Mas a gente precisa entender a quem ele é indicado e a quem ele não é indicado. E, e isso faz parte do trabalho que eu desenvolvo aqui na internet. É claro que também tenho interesse em divulgar o meu trabalho, né, a minha consultoria, o meu acompanhamento. Se você tem interesse, né, peço que você entre em contato comigo, que eu vou te explicar como ter essa consultoria comigo. Então vamos acessar o nosso slide, tá? Para a gente começar a falar sobre o Respiron. Então, o Respiron, ele, como eu falei, né? Existe um grupo de aparelhos. Nesse grupo de aparelhos, a gente tem dispositivos dependentes de fluxo. Todos os aparelhos da linha Respiron, tá? Talvez com exceção do Respiron volumétrico e Respiron X, talvez esses eles não sejam dependentes de fluxo, mas é conteúdo para um outro vídeo. No geral, os aparelhos que a gente conhece, que são os mais falados, né, eles são dispositivos dependentes de fluxo. Possuem carga alinear. O fato de ter carga alinear, ele é muito importante na perspectiva de treino. Para a gente ter um treino consistente, um treino substancioso, principalmente do músculo inspiratório, a gente precisa de progressão de carga. E quer queira, quer não, tá? O Respiron ele não obedece à progressão de carga. Então eu vou pegar um modelo aqui, o Respiron Classic, tá? Então se você for prestar atenção em todo modelo de Respiron, pelo menos os modelos Easy, Mediter, Classic e os Athletic, a gente tem algumas fendas aqui na base de cada coluna. Essas fendas, elas são locais aí por onde existe uma passagem de ar, uma maior passagem de ar ou uma menor passagem de ar vai implicar em uma maior ou menor restrição de fluxo, tá? Restringindo o fluxo de aparelho, você exerce uma pressão indireta no músculo respiratório do paciente ou do atleta. Isso faz muita diferença na perspectiva de ganho, tá? Outro aspecto que a gente precisa entender do recurso é que ele é um dispositivo de carga alinear. Sendo um dispositivo de carga linear, a gente não consegue prescrever com exatidão a carga a qual a gente está treinando. Então, por exemplo, pode acontecer de eu levar a bolinha aqui em uma altura e depois eu levo duas bolinhas. Eu levei as três, mas daí eu só volto a levar uma. Isso é ser um dispositivo de carga linear. E isso não obedece ao princípio de treinamento, seria a progressão de carga, tá? Não obedece. Outro detalhe é que daí para a gente ter essa constância aí na elevação das bolinhas durante toda a terapia, a ideia é entender que ele é um dispositivo dependente de fluxo, isso faz toda a diferença. No geral, dispositivos dependentes de fluxo, a gente não consegue manter uma regularidade em todo o treinamento, ou seja, você não vai conseguir a elevação das bolinhas alcançando o mesmo espectro de carga durante todo o exercício com o aparelho. Isso não consegue. Isso é uma característica dos dispositivos dependentes de fluxo. Tá? Isso que, na minha visão, a gente precisa entender para poder indicar o aparelho. Tá? Estou falando com isso que o Respiron não presta, que o Respiron não é bom? Não é isso que eu estou querendo dizer. É que para a gente ter uma proposta válida aí para o nosso atleta, paciente ou cantor, a gente precisa ter esse entendimento. Tá certo? Agora, outro aspecto aí que a gente precisa entender também é
a individualidade de carga de cada aparelho. Então, quando a gente tem o Respiron Classic, é um aparelho que vai de 10 a 40 centímetros de água. A Respiron Athletic 1, por exemplo, vai de 15 a 90 centímetros de água. O Athletic 2 vai de 20 a 120 centímetros de água. A Athletic 3 vai de 29 a 190 centímetros de água. Tá? Agora você deve estar se perguntando, mas Carlos, o que é esse centímetro de água? Centímetro de água é uma unidade de pressão. Quando a gente fala no músculo inspiratório, existe uma grandeza que é muito importante, que essa grandeza a gente chama de pressão inspiratória máxima. Isso não vai ser foco do vídeo de hoje, eu vou conversar sobre, em um outro momento sobre as pressões inspiratórias aí com vocês. Então, a pressão inspiratória, existe um padrão de normalidade aí que a gente consegue nos materiais que a gente usa como referência para o nosso trabalho. Então, a pressão inspiratória, indiretamente, ela retrata a força do músculo inspiratório. E ela varia de acordo com idade e sexo. Então, adultos jovens do sexo masculino, eles têm uma pressão inspiratória. Adultos jovens do sexo feminino têm uma pressão inspiratória relativamente menor. O homem tem uma pressão inspiratória relativamente maior do que a mulher. Tá? Isso é fisiológico. Com o passar dos anos que a gente vai envelhecendo, essa pressão ela tende a ir caindo. Então, por exemplo, se a gente pega um homem de 60 anos, ele vai ter uma pressão inspiratória menor do que um homem de 20 anos. Uma mulher de 60 anos, ela vai ter uma pressão inspiratória menor do que uma mulher de 20 anos, tá? E assim sucessivamente. A gente precisa desse entendimento para saber qual o melhor recurso para essa pessoa. Isso é crucial. Mas como eu falei, em um outro momento eu vou detalhar melhor sobre essa questão da pressão inspiratória. Tá? Essas questões, como eu volto a falar, não estou querendo dizer que o Respirão não é bom. Tá? A gente só consegue o máximo de qualquer recurso a partir do momento que a gente consegue prescrever o recurso certo. Agora, o melhor local de compra para esse recurso é o site Treinamento Respiratório. Lá nós trabalhamos com aparelhos da linha Respiron, aparelhos da linha Power Brief, tá? Conseguimos atender você na melhor forma possível dentro das suas necessidades. Para você que precisa de um acompanhamento comigo, uma consultoria comigo, entre em contato comigo que eu vou te explicar como você pode conseguir essa consultoria, tá? É um valor relativamente baixo para alguns casos, então te convido a conhecer esse serviço que a gente oferece. Agora, caso você tenha interesse em adquirir o seu aparelho no site Treinamento Respiratório, link no primeiro comentário fixado. Na descrição desse vídeo, eu deixarei também alguns links, como por exemplo, o link da nossa página na Hotmart, onde você vai poder adquirir e-books e alguns dos nossos cursos online. Tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha aí e deixe o seu comentário aí, principalmente se esse comentário for uma dúvida. Não saia aqui do vídeo com dúvida. No final desse vídeo haverá 2 cards. Um deles é uma playlist sobre Respiron e o outro card vai ser a indicação de um vídeo sobre o Respiron também, tá certo? Vai ter um izinho passando em um desses 2 lados, que é o link para o nosso canal principal, que é o canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Te convido também a prestigiar esse nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.